A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a nossa parte especial, a finalização da série. A parte 5 foi a finalização, onde nós chegamos no auge, no ápice da divisão das tribos, saindo de Abraão, Isaac e Jacó e desembocando no governo de Roboão, que foi onde o ponto crucial da divisão, da separação do reino de Israel, e que ela prosseguiu, e a partir dali nunca mais Israel, da forma que nós conhecemos biblicamente, nunca mais Israel foi unido. Se você olhar territorialmente hoje, Israel, ela não tem a mesma divisão territorial da época bíblica, né? Muitos governos ali naquele pedaço, naquele território de Israel acabaram se formando. Você tem a Cisjordânia, você tem a Transjordânia, você tem a faixa de Gaza, que ainda é uma representação, segundo alguns historiadores, do que era o governo filisteu, né? Tanto é que Gaza era uma cidade filisteia, então você tem alguns historiadores, alguns rabinos também tratando disso, que aquele pedaço de terra era parte do governo filisteu. A Palestina tenta se tornar um governo até hoje, né? Após a Segunda Guerra Mundial, Israel se estabeleceu através de uma ordenança britânica, porque a Inglaterra governava aquele território. Então, nos últimos instantes, antes de terminar esse governo britânico na região, né, que devido à Segunda Guerra, o Holocausto foi meio como uma forma de tentar contornar e tentar minimizar um pouco do que foi o Holocausto judeu. Então, Israel se estabeleceu a partir dos anos 50 como território, e todo o povo que ali se encontrava na região da Palestina, né, o que acontece? Dando um breve contexto para entender o que aconteceu recentemente, e vocês vão entender as consequências dessas separações até hoje. Após a separação do reino com Roboão, teve os 400 anos de silêncio profético, invasões de outros povos, apesar de não ter registros bíblicos. Povos como a Macedônia de Alexandre o Grande, os Seleucidas, que são uma região da Grécia, de um dos generais de Alexandre o Grande, também dominaram Israel, os romanos. Então você teve toda uma série de invasões a Israel, a rebelião dos Macabeus, por causa da profanação do templo de Israel, o templo que foi reconstruído após o exílio. Aí você teve mais de 1.300 anos de povos árabes ocupando a região. Então Israel foi ocupada por Israel e desocupada. Então teve uma série de fatos históricos. São quase 2.000 anos de história, passando pela vinda de Jesus para o mundo terreno. Então você tem vários fatos que desembocaram na Segunda Guerra Mundial. Então, sim, eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não se alongar, mas a questão política ali no Oriente Médio, também pela questão de Israel, é muito grande. Como eu falei, países foram formados ao redor ali. Então nós temos dúvidas de como ficou o reino de Israel. Vou tentar saná-las, pelo menos parte delas, aqui neste vídeo. A idolatria, conforme foi profetizado a Moisés, ocorreu de grande proporção, tá? O erro de Salomão gerou uma consequência muito grande. Salomão, de uma certa forma, fica a dúvida: será que ele se arrependeu do que ele fez? O livro de Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade. Ele repete isso muitas vezes, que o trabalho árduo às vezes é correr atrás do vento. Então é um indício de que talvez ele tenha se arrependido. Mas esse pecado, esses templos, esses postes a Aserá, enfim, geraram um reino do norte por Jeroboão. O profeta Aías profetizou a Roboão que ele pegaria que ele ficaria com 9 partes do reino, menos Benjamim e Judá. Então ele ficou com 9 partes do reino. Aías rasga a veste nova dele e diz que Jeroboão iria governar 9 partes. E o que acontece? Essas 9 partes ficaram com Jeroboão, que governou de forma iníqua, de forma errada. E aqui segue a lista dos reis do Reino do Norte, começando pelo rei Jeroboão I, da primeira dinastia, o filho dele, Nadab, assumindo o reino. Como eu falei, algumas informações com relação a governos, reis, determinadas passagens que não tenham a ver com as tribos. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão os vídeos ficam mais longos do que eles já estão ficando. Então nós temos aqui a lista dos reis do Reino do Norte. Como eu falei, primeira dinastia, Jeroboão I e Nadab. A segunda dinastia, Baasa e Elá.
Então você vê que as dinastias elas têm um prazo muito curto, teve muitos golpes de Estado. Isso também foi outro caso muito sério. Como era um reino com um governo idólatra, não tinha nem nada da presença de Deus no Reino do Norte, absolutamente nada. Era um governo completamente desorientado. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, eles usurpando tronos, roubando o povo, subjugando o povo. Então você tem muitos problemas sérios. Problemas de idolatria teve no reino como um todo, sendo no norte ou no sul. Porém, você teve uma violência muito maior, você teve problemas internos muito maiores. Não ficou relatado, nada foi relatado nos livros dos reis, principalmente Segunda Reis. Comenta-se por cima o que foi feito, mais sobre a idolatria, se o governo anterior foi pior que o que está acontecendo. O governo, por exemplo, aqui, vou entrar em detalhes, Elá, filho de Baasa, governou como pai ou pior que o pai. Então, se você lê o livro dos reis, o segundo livro dos reis, algumas passagens nas crônicas dos reis, nos 2 livros das crônicas dos reis, você consegue enxergar algumas informações a respeito desses reinados. O livro das crônicas é mais dos reinos do sul, não entram em muitos detalhes assim o que aconteceu no norte. Então, você quer informações a respeito dos reinados do norte, infelizmente, você só tem informações no livro dos reis. As crônicas acabam não relatando muito. Então, continuando, primeira dinastia Jeroboão I e Nadab, segunda dinastia Baasa e Elá. Zinri, ele foi não dinástico, ou seja, não foi filho de ninguém, foi golpe de Estado. Terceira dinastia, Onri, filho de Zinri, Acabe, filho de Onri. Detalhe, Acabe usurpou o reino, usurpou o trono de Onri. Ele assassinou o pai. Legal pra caramba, tranquilo, muito bom. Aí nós temos Acasias, Jorão. Quarta dinastia, Jeú, Joás, Jeroboão II, Zacarias. Outro não dinástico, o rei Salum. A quinta dinastia, Menahem, Pecaías. E nós temos essa quinta dinastia, ela foi não dinástica também, mais golpes de Estado. E finalizando com Peca e Oséias, o último rei do Reino do Norte, em 721, 22, o rei assírio invade definitivamente Israel. Ou seja, no rei Peca, entre Pecaías e Peca, o reino assírio já invade Israel. Peca e Oséias são comandantes de Israel, mas subjugados pelos assírios, e Oséias, por ser traidor, foi dominado, subjugado pelo povo assírio. Então o povo do Reino do Norte foi exilado. E como ficou o Reino do Norte após essa invasão assíria? O governo assírio, ele realoca o povo, ele traz alguns exilados para morar no Reino do Norte, porém, para não ocorrer rebeliões, enfraquecer socialmente, politicamente, geograficamente o povo de Israel do Reino do Norte, ele envia árabes, ele envia medos, ele envia outros povos, envia povos etíopes também. Então você tem na passagem do como ficou, você tem ali, Segunda Reis, capítulo 17, dos versos 24 ao 41, você tem como ficou, você tem como foi essa ocupação do Reino do Norte, as informações, inclusive um caso curioso, a coisa estava tão feia na ocupação do Reino do Norte, que leões atacaram a população, e os assírios enviaram sacerdotes exilados para Samaria, e essa ocupação religiosa, os assírios, eles estavam tentando ensinar o culto ao Deus de Israel para o povo do norte. Tamanha era a idolatria, algo tão cultural, tão profundo, que eles cultuavam a Deus. Só que eles também cultuavam toda a idolatria, tudo que o povo fazia, eles cultuavam a Deus e também cultuavam a outros deuses, aos Baalins. Então, essa mescla cultural, esse sincretismo do norte, gerou a mescla social que é chamada dos samaritanos. Então, não só quem mora em Samaria, mas o povo do norte, você vê nas passagens de João capítulo 4, versos do 7 ao 10, a mulher samaritana, e Lucas capítulo 10, versos do 30 ao 37, a parábola do bom samaritano. Então você tem nessas duas passagens, pós-silêncio profético, esse período intertestamentário que chamam, após
o cânon bíblico do Antigo Testamento ter sido fechado. Então, encerra-se o cânon bíblico do Antigo Testamento no livro do profeta Malaquias, e Mateus inicia-se com a voz que clama no deserto, né? A volta da voz profética de Deus através de João Batista. Então, as pessoas do norte eram chamadas de samaritano. Por isso também você vê a questão de Filipe, né, um dos discípulos, falando: nossa, mas vem algo de bom da Galileia? Ah, Jesus, ele é galileu, mas tem algo de bom na Galileia? Não que era um preconceito contra a voz de Jesus, e sim que Jesus mesmo elogia essa atitude de Filipe, porque ele estava querendo crer, mas não uma fé cega e uma fé desmedida. Ele queria crer de uma forma que ele sentisse confiança em confiar, não uma confiança cega e irracional. Então, você já vê aí a questão política, social, o preconceito, toda essa separação, essa idolatria, o que causou. Em 2 Crônicas, capítulo 30, nos versos 1 ao 10, você também tem mais informações do que aconteceu no reinado, principalmente do rei Ezequias, tá? Então, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 30, versos 10 e 11. Os mensageiros foram de cidade em cidade de Efraim, Manassés. Então aqui, o rei Ezequias, né, no capítulo 30 de 2 Crônicas, Ezequias, ele restaura todo o ambiente religioso, toda a questão de cultos, né? Ele manda purificar sacerdotes. Demorou, tanto é que a Páscoa não foi comemorada na data certa, e ele envia mensageiros de cidade em cidade para as tribos do norte, para poder tentar unir o povo. Então foi uma tentativa do rei Ezequias de tentar reunir o povo, como todo mundo é irmão. Ele até fala, se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Então parte do povo até zombou. A idolatria estava tão enraizada, eles já estavam tão acostumados a viver dessa forma que eles não voltaram. Porém, no entanto, alguns homens de Asser, Manassés e Zebulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Então, a mão de Deus estava sobre o povo e eles se uniram. Foi uma união muito bonita, pelo que eu estou vendo aqui. Então, fica claro que o povo se uniu, que o povo se ajudou, apesar, né, de em 2 Reis, capítulo 17, nos versos do 7 ao 23, o castigo por conta da idolatria ser explicado, o povo assírio dominar. Você vê que Deus estava tentando cuidar do povo. Até os assírios tentaram ensinar o caminho de volta, mas eles não quiseram. Avançando um pouco no tempo, volta do exílio, o povo do sul, né, foi exilado para a Babilônia. E antes desse fato político, vamos analisar toda a lista dos reis de Judá. Então, na dinastia de Davi, você tem Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão. Entre Acasias e Joás, Atalia usurpou o trono, matou todos os filhos de Acasias, sobrando apenas Joás, que ele, quando cresce, fica protegido dentro do templo. Ele cresce e manda matar a avó. Aí nós temos Amazias, Uzias, Jotão, Acás, o rei Ezequias, que eu comentei agora, Manassés, Amon, Josias, que foi o último rei fiel a Deus. Então, dentro dessa dinastia davídica, o reino de Judá, ele se esforçou mais, apesar da idolatria, dos pecados, dos problemas, eles terem sido grandes também, mas não houve desvio dinástico. Então, de Davi até Zedequias, que foi o último rei, todos eles são da linhagem da casa de Davi. Porém, teve esses desvios. Atalia, mãe de Acasias, manda matar todos os descendentes, todos os filhos de Acasias. Joás escapou. Amazias, Uzias seguiu-se, né? Atalia foi morta por Joás. Aí seguiu-se Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, como eu falei, o último rei fiel a Deus, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Então esses três últimos, Joaquim e Zedequias, foram os três últimos reis, e esses três governados debaixo do jugo babilônico em mais ou menos 580
a Babilônia invadiu o governo, mais ou menos 587 a.C., o Reino do Sul encerrou-se, em 721 o Reino do Norte encerrou-se. Então esse é o fim do Reino de Israel definitivo, separado e invadido pelos seus inimigos, tá? Até 530, 540 ficou sob o governo babilônico. Os persas invadiram todo o reino de Israel, derrubaram os assírios, derrubaram os babilônicos, e no período volta do exílio, a mando de Ciro, um decreto do rei Ciro, só um adendo, Isaías profetiza a vitória dos persas, a vitória do rei Ciro, lá em Isaías, tá? No capítulo 42, se eu não me engano. É só um adendo, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei, mas fica aqui a menção de que Ciro foi profetizado por Isaías, e Daniel até fala que nós estávamos o esperando. Ciro então decreta a volta do povo. Em Esdras, capítulo 4, dos versos 1 ao 3, outra menção política do quanto o povo do norte sofria preconceitos, né? Essa mescla, esse sincretismo, tanto religioso, né? O sincretismo, quanto a mescla social do sangue de povos estrangeiros com o povo de Israel, acabou criando o afastamento. O povo do norte foi a Zorobabel para tentar ajudar na reconstrução do templo, pois eles se consideravam irmãos e Zorobabel não permitiu. Então você tem essa questão política, esse preconceito. O povo era chamado de samaritano, então tudo que era samaritano não era bom. Tanto é que na parábola do bom samaritano, e na parábola da mulher samaritana no poço, você consegue enxergar esse preconceito. A própria mulher fala: você judeu, fala comigo, me pede água. E na parábola do bom samaritano, um judeu, um sacerdote, um mestre, chega para Jesus e pergunta, né? Como eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus fala para seguir os mandamentos. O que são os mandamentos, né? Jesus pergunta. E ele fala que o que mais eu devo fazer? Isso eu faço. E ele conta a parábola que um sacerdote, um fariseu e um levita, vem um homem caído no chão, mas quem ajuda esse judeu, que às vezes era alguém próximo, alguém irmão, né? Mas estava caído ali, e talvez os judeus não quiseram ajudar por medo, né, de se purificar, talvez seja um sábado. Então as regras religiosas dos fariseus, essa religiosidade, essa espiritualidade excessiva, acabaram afastando o povo da época de Jesus de Deus, principalmente os sacerdotes. Quem devia fazer como Jesus, ensinar o caminho, acabou que um samaritano ajudou. Então agora fica mais claro entender determinadas passagens do Novo Testamento que está fazendo toda essa trajetória. Eu espero que todos tenham gostado dessa série. Foi um desafio muito grande montar esse quebra-cabeça para a gente entender, aprender junto. Eu espero que todos tenham gostado. Deus abençoe a cada um, que esse aprendizado e essa sabedoria a respeito da Bíblia, entender um pouquinho mais, né? Que eu sempre digo nesses vídeos a respeito de ensinamentos teológicos e tudo, que é uma tentativa mínima, pequenininha, de entender um pouquinho do tamanho de Deus. Então é sempre muito singelo, é sempre muito simples, né? A forma que eu explico. Eu tento ao máximo me embasar dentro da Bíblia, não fugindo disso. Pesquiso em alguns sites para tentar entender a colocação de uma ou outra passagem, um contexto geográfico, um contexto político, mas é sempre impossível, vai ser impossível a gente entender de uma forma completa o que é Deus, quem é Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, muito, muito, muito obrigado por tudo.